Ser excluído da sinagoga significava estar fora do contexto, estar excomungado, estar fora do contexto, não só religioso, mas também social. Uma pessoa que não podia frequentar a sinagoga, não podia frequentar o templo, era tido como um publicano pecador. Entende? A ponto de alguém passar e cuspir na rua quando olhasse o rosto dele, a ponto de atravessar a rua para não ter contato com ele. A pessoa era como se estivesse no contexto hoje atual, onde tem essas pessoas isoladas, não uma pessoa, ou uma pessoa que busca essa coisa. Então, Jesus está em si, o rebanho. É bom, foi eu não sei se agregado conjunto. Não sabe alguém caminhando com ele, alguém que Senhor, nem todo Senhor, você entrará no reino. Mas esse pequeno banho, e esse pequeno banho de Jesus, é parado, desde o retar sendo que está ali, ver Jesus, ele diz, ouvi Jesus, no sentido de descer, no sentido de ser doido, remover, não ouve a voz, vira e posta, dá dois, aqui sim, eu ouvi, e no rebanho, a Bíblia diz no dia final, os anjos vão eles e eles a direito. Então, Deus 25 faz isso. Naquele contexto específico, onde há uma determinada dia, vão se tirar a ovelha, mas ouvindo outras bolsas, tem pessoas que o sermão incomoda. Na live de manhã, qual o seu versículo preferido? Mas acontece isso, mas pessoas que não ao invés de nós pregava aquele sermão dele, se eram ovelhas, eles não queriam transformação. Mas os líderes religiosos, assim, uma certa visão ao sistema, não iriam mudar de vida. Capítulo 4, as pessoas na área, mas as pessoas pegaram Jesus, queriam fazer o que a Bíblia. Jesus não podia ser Jesus, eles queriam já ganhar, e só que Jesus prega, pouco mais porque se alguém ficar chateado, vai ficar chateado com a palavra, não contigo.
Então, meu irmão, você que está sentado aí, que você tem espírito de bode, fica chateado com a palavra. Eu não tenho nada com isso. Briga com Deus para lá. Entendeu? Bem papo reto mesmo, né? Fica bravo com Deus, eu não tenho nada com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, as ovelhas de Jesus ouvem a mensagem. Ela pensa assim, poxa vida, eu tenho que mudar de vida. Poxa vida, eu preciso dessa voz sempre me guiando. Eu preciso dessa mão sempre me conduzindo. Eu preciso até desse cajado. Sempre dando uma cacetada aqui ou ali para me acertar no caminho. Eu preciso dessa mão que me alimenta, dessa mão que afaga meu coração, dessa voz que fala mansa minha alma, dessa voz que faz cessar todo tipo de contradição, né? Porque a ovelha é um bicho assustado. Se você é ovelha, você é um bicho assustado. Tem uns irmãos, tem uns olhão grandão assim, olho de susto, né? A ovelha é um bicho assustado por causa de algumas limitações que a ovelha tem, então ela tem que estar sempre sobre aviso, sempre preocupado com alguma coisa que pudesse acontecer. Então Jesus fala, acalmem-se, não tenha medo. Não tenha medo não, eu estou aqui para cuidar de vocês. E o maior alento para o coração de uma ovelha é saber que o pastor está presente. O maior alento para o coração de uma ovelha é saber que ele pode contar com o pastor, porque o pastor cuida, o pastor guia, o pastor protege. Sabe? Uma vez o Marcão costuma falar isso, eu já escutei isso de outra pessoa, né? E fala assim, é muito bom ter um pastor. Tem gente que não acha bom ter pastor, não. Tem gente que acha horrível ter um pastor. Quer frequentar a igreja, mas não quer ser pastoreado. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que quer frequentar a igreja, mas não quer ser pastoreado. Eu não quero ninguém tomando conta da minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre mim e você. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu não tenho nenhuma pretensão de tomar conta da sua vida. Eu não te pergunto nada sobre a sua vida, porque eu não quero saber da sua vida. O que você faz com a sua vida é problema seu. Eu tenho a minha vida muito difícil para eu tomar conta da minha própria vida. Então tem gente que fica, pastor, desculpa aí, eu viajei e nem falei com o senhor. Por que você precisava falar comigo? Não fala comigo não, a vida é sua. O aprisco está aí. Se você não quiser comer dele, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso. A minha orientação é, coma do aprisco. Alimente-se da palavra. Mas se você não quiser... Agora, caso você queira ser pastoreado, eu estou aqui para isso. Entendeu? Estou aqui para isso. Estou aqui para estar do seu lado, estou aqui para caminhar contigo. Quero ser pastoreado por você. Não sou superior a você. Quero ser pastoreado por você. Quero ser também orientado. Quantas vezes Adriano, Marcão, o Adriano, os diáconos da igreja, o Rui, quantas vezes algum irmão chega para mim, pastor, deixa eu te dar um toque. Poxa, que bom, você me deu esse toque. Quantas vezes, como faz bem para mim saber, poxa, tem gente cuidando de mim. Não só orando, eu tenho famílias que falam, pastor, estou orando pelo Senhor. Como é bom saber que tem gente orando, está cuidando de mim, da minha família, está orando por mim. Mas tem aqueles que chegam junto e falam, pastor, eu preciso dar um toque sobre esse assunto. Olha, fica de olho nisso. Que bom que você está me ajudando a enxergar isso. Entende? Eu não sou superior a ninguém. Nós somos pastoreados pelo sumo pastor. Mas eu tenho a responsabilidade de te orientar espiritualmente. Caso você não queira, problema seu. Com todo respeito, problema seu. Entende? Espero que um dia isso mude no seu coração, né? Mas aqui Jesus também enfrentava isso. Jesus tinha alguém no grupo dele, por exemplo, embora ele tenha dito pequeno rebanho, dentro desse pequeno rebanho ainda tinha gente dentro daquele grupo que não estava nem aí para Jesus. Judas ouviu todos os sermões. Judas recebeu todas as informações que precisava. Judas recebeu todas as orientações. O que ele fez com essas orientações, com isso? Com isso tudo? Absolutamente nada. Tudo que Jesus pregou e Judas fazia parte, estava sentado ali ouvindo todo dia Jesus pregando, para ele entrou aqui e saiu aqui. Não fez sentido. Ele falou, isso não vai mudar minha vida. O negócio dele era pessoal. Ele não vai me convencer. E Jesus falou, eu não estou preocupado em te convencer não, Judas. Não estou preocupado em te convencer. Seja você aquilo que você decidiu ser. Eu só falo uma coisa, olha bem, Jesus, hein? Então por isso que eu estou te falando o seguinte, quando eu não tenho intenção nenhuma de me envolver com a sua vida, é porque Jesus não teve intenção de envolver com a vida de ninguém. Ele só orientava, será bom para você se você ouvir. Será bom para você se você fizer isso. Caso você não queira fazer, prepara o lombo para sofrer as consequências. Mas pode contar comigo assim mesmo.
para te ajudar a tirar do buraco do poço que você vai cair daqui a pouco. Então, duro, né? Estou falando rindo para amenizar, mas é duro isso. Mas então, Jesus estava ali com milhares de pessoas ouvindo o seu discurso, e só um pequeno rebanho estava disposto a receber a mensagem ali. Estava querendo ser separado. E ele fala, a esse pequeno rebanho está destinado o reino. Sabe qual é o endereço da sua próxima parada, meu irmão? O céu. Esse é o seu endereço. Lá no seu GPS espiritual, está assim, ó, vira à direita. Há 30 dias, vira à esquerda. Ele vai só te dando informações pela sua vida fora aí, até chegar o momento que vai falar assim, ó, chegamos. Não é assim? Não é bom quando o GPS fala isso com a gente? Chegamos. Oh, não passei por nenhuma estrada de chão, não mandou pular dentro do rio, que benção. Porque às vezes você está andando e fala assim, vira à direita. Você olha assim, mas é um rio, gente. Onde que eu vou aqui? Mudou lá e o GPS não foi atualizado. Então, acontece esse tipo de coisa. Mas o GPS espiritual, não. Ele vai falando assim, ó, faz isso, muda aquilo, pensa assim, neutraliza esse mal, apaga esse dardo inflamado aqui. Vai fazer. O GPS dá muita informação, que é o Espírito Santo. Faz isso, muda aquilo, assim, para que você consiga chegar bem no seu destino. Você chegar lá, falar assim, vinde bendito do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Tem gente que o objetivo na vida é comprar um carro, tem gente que o objetivo na vida é comprar uma casa, tem gente que o objetivo na vida é qualquer coisa, menos o céu. Mas tudo que Deus pensa, tudo que o sumo pastor pensa para mim e para você, é te levar para o céu. É te conduzir para a eternidade. Ao longo da vida, Ele vai te dando uns toques aqui ou ali, vai conduzindo aqui ou ali, vai podando aqui, mudando ali, vai dando a cajadada do lado de cá, mas tudo isso para te encaminhar para a eternidade no céu. E só o pequeno rebanho vai resistir. Só o pequeno rebanho vai aceitar isso. Se você fosse para uma cidade, suponhamos que você fosse amanhã, chegasse um e-mail para você. Muita gente vai receber em nome de Jesus aí, ó. Vai chegar um e-mail para você falando assim, ó, você ganhou aí uma passagem e uma estadia e 15 dias na Disney. Tudo pago. Você e sua família. Hein? Pensa, hein? Só que você pensa assim, pô, não sei nada dos Estados Unidos, sem nem falar inglês, o que eu vou fazer lá? O Mickey vai conversar comigo, eu não vou saber falar com o Mickey, que é um rato. Vai conversar comigo e não vou saber responder. Mas você ganhou. Aí você vai fazer o que com isso? Não, eu vou. Mas aí, lá no e-mail, lá embaixo, está falando assim, não se preocupe, você vai ser recebido no aeroporto por fulano de tal. Vai estar lá à sua disposição durante 15 dias. Importa para você conhecer o lugar? Não, se você conhece, se o guia está lá, vai te conduzir para tudo quanto é lado, vai te levar em todos os destinos, para fazer uma tour lá nos Estados Unidos, vai te colocar no avião de volta para você voltar? Não precisa saber de nada não, só preciso saber que eu só preciso estar com o olho nele, eu não posso perder ele de vista. Com relação ao caminho, não é verdade? É assim também na vida espiritual, tem caminhos pelos quais a gente passa, que a gente não sabe, não tem nem ideia, por que está acontecendo, por que será, por que está passando por aqui, por que está espinhoso ali, por que... Não sei, mas eu estou sendo conduzido por quem? Eu estou obedecendo a quem? É a voz do sumo pastor? Então ele sabe o que está acontecendo. Então ele sabe por que está me guiando. Ele sabe por que está me conduzindo. O objetivo final também está garantido. Só não está garantido se eu não quiser ouvir a voz do pastor, se eu não quiser ele como pastor. Você pode até não querer o pastor Cláudio, mas o pastor Jesus eu quero. Se você quiser o pastor Jesus, seguir a voz do sumo pastor, que é Jesus, como um pequeno rebanho, como alguém que faz parte desse pequeno rebanho, o destino é garantido. É salvação no final. Entendeu? Você vai para os Estados Unidos, vai conversar com o Mickey, vai conversar com o Pateta, com todo mundo. Vai se divertir à vontade, vai voltar e vai trazer as fotos, colocar no Instagram e todo mundo vai ficar assim, pô, Estados Unidos. Entende? Mais do que isso, né? Mais do que isso. Então, o rebanho, ele é pequeno, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino. E não é por culpa do dono do reino, porque ele falou, Deus decidiu dar o reino. A culpa não é dele, não. Ele decidiu dar o reino. Né? A todo aquele que quiser ser ovelha do pasto de Jesus.
o rebanho é destinado então ao reino, às vezes com dores, né? Às vezes com dores, muitas renúncias tantas vezes, né? Mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. Jesus falou aqui, olha, coloque o seu coração no céu, sabe? Porque onde tiver seu coração, aí vai ser seu tesouro. Esse é o seu maior tesouro, é lá. Quando Deus pede a renúncia de Abraão, as renúncias de Abraão, né? Abraão teve que renunciar à sua família, à sua parentela, né? Depois Abraão teve que renunciar ao seu filho. Parecia que Deus estava sendo mal com Abraão, né? Poxa, Deus, poxa, tem que pagar esse preço mesmo aí para andar com o Senhor? Abraão, se eu não fizer essa limpeza na sua vida, se eu não trabalhar isso na sua vida, vai ser difícil você chegar lá. Vai ser difícil. Eu estou falando do caso do Abraão. Deus tem os desígnios dele para a vida de cada pessoa. A Bíblia diz, aquilo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então, na situação do Abraão, era isso. Né? Na situação do Jó, também era aquilo lá. Deus falou, preciso dar uma depurada na vida do Jó. Na situação do José, também. Deus nem falou para o José, deixa a sua parentela. Deus falou, eu vou te tirar do meio da sua parentela. Para ele mudar a vida do José e o José depois salvar o mundo da sua época. Então, o sumo pastor, ele tem como conduzir, ele sabe como vai conduzir as suas ovelhas. Algumas delas com muitas lágrimas, algumas delas com muitas dores, passando por caminhos difíceis, caminhos complicados, às vezes cheio de carrapicho, e o pastor tira carrapicho, parece mais carrapicho, o focinho está tudo, é igual cachorro quando vai pegar o ouriço cacheiro, né? Eu tinha um rapaz lá no bairro nosso que ele caçava, Marcelo. Ele gostava de caçar, sabe? E então ele tinha um cachorro. De vez em quando ele ficava tirando assim, ó, os espinhos do ouriço cacheiro do focinho do cachorro. O cachorro metia o nariz onde não era chamado, aí né, espetava tudo. Para quem ficou me olhando, ouriço cacheiro é um bicho que tem espinhos, tá? É isso. Depois você vê na internet lá. Os jovens sabem pela internet. A gente que é mais velho sabe da vida mesmo. A gente viu esses bichos, né? Ao vivo e a cores. Então, o cachorro metendo o nariz onde não é chamado, ficava com o nariz cheio de ouriço cacheiro. Ele ficava lá, o Gils, o nome dele era Gils, ficava tirando os espinhos do nariz do cachorro. E o pastor faz isso conosco, né? Vai tirando os espinhos, passa um óleo. Está escrito no Salmo 23, né? Passa um óleo para dar uma amenizada, passa um óleo na pelagem, aí vai trabalhando, dá uma lavada, dá uma lustrada para ver como é que fica, vai dando uma geral. Tem coisa que dói, tem coisa que é difícil. Aí a gente vai, espeta tudo de novo, enche de carrapicho de novo, ele vem com paciência, você é minha ovelha, rapaz, vem cá, vai tirar tudo de novo. E é assim que Deus vai trabalhando, né, na vida de cada um de nós. Isso tudo faz parte de um propósito de Deus, porque decidiu nos dar o reino. Talvez você está preocupado com uma coisa ou outra coisa. Ah, mas será que eu vou conseguir isso? Ah, mas na minha vida, o meu projeto de vida é conseguir aquilo. Preocupa com o céu. Dá para preocupar com o céu? Preocupa com o céu. Porque todas as demais coisas que você precisar, que eu precisar, Deus vai acrescentar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que vai servir como testemunho para outras pessoas, talvez, né? Quem aqui já recebeu de Deus mais do que esperava? Olha só, quanto testemunho. Mais do que esperava. Você fala, não, se Deus fizer isso assim, para mim tá bom. Aí quando vê, aparece um negócio muito maior, né? Aí você fica, gente, mas não é para mim, não. Não, é para você mesmo. A bênção é sua mesmo. É assim que Deus faz. E aí você está preocupado com a coisinha dessa mãezinha, meu projeto de vida é esse, meu ponto de chegada na vida é esse. Quando Deus já assinalou lá o seu ponto de chegada, é o céu, rapaz. Coloque seu coração no céu, não coloque seu coração nas coisas, não. O texto que a gente leu fala isso, né? Onde o ladrão rouba. Né? É claro que você tem que procurar as melhores coisas para a sua vida e para a sua família. Você tem condições de comprar uma casa melhor? Compra. Tem condições de comprar um carro melhor? Compra. Tem condições de colocar seus filhos na escola melhor? Faz isso. Procura fazer o melhor que você puder para essa vida. Mas não com o coração nisso. Porque Deus pode fazer até isso para a minha vida e para a sua também. Você levantou a mão aí como alguém que está testemunhando de que Deus já fez muito mais do que você pensava. E Ele vai continuar fazendo. Então, nesse texto ele fala sobre isso, né? Ele vai falar assim, olha,
Faça do céu o seu tesouro. Faça a sua meta é o céu. Como que a minha meta é o céu? Ouvindo a voz do sumo pastor, vivendo de acordo com a orientação do sumo pastor, entendendo que ele tem as saídas para a minha vida, entendendo que ele tem as diretrizes para a minha vida. Eu quero servir a esse Senhor, eu quero servir a esse pastor, eu quero viver com Deus. Faz só isso, põe seu coração lá. E quanto ao mais, não se preocupa não. Está liberando isso, a política fez aquilo. Essas coisas são competência de Deus, deixa que Ele cuida. Os faraós sempre existiram. Sempre existiram. Os tiranos sempre existiram. Os inimigos da humanidade sempre existiram. Os inimigos da igreja sempre existiram. Todos eles caíram. Por que dessa vez não vai ser assim? Vamos falar do reino, vamos viver o reino, vamos apontar para o reino. Vamos deixar o reino crescer dentro dos nossos corações. Tu vai liberar o aborto. Você vai abortar, irmão? Não, deixa liberar. O mundo é assim mesmo. Não está escrito? Está escrito no Apocalipse o seguinte: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Está escrito lá. Então, vamos liberar isso, vamos fazer aquilo. Aí daqui a pouco vai ser lei ser homossexual. Muda de país. Se for lei, eu estou vazando. Enquanto é opcional, está tranquilo. Mas não é que falar assim, agora é lei, hein? Todos os pastores... Aí não, começa pelo pastor não, gente. Então, deixa essa parte que ele cuida. Essa é a parte da defesa do pastor. Esses são os leões que levantam, esses são os ursos que levantam. Davi era um menino, foi lá e bateu no leão, matou o urso, é isso. O pastor defende a ovelha. Então essa é a parte do defensor, não é a sua. Até porque a ovelha não tem condições nenhuma para se defender. Se um leão se levanta contra um rebanho de ovelhas, o que ele pode fazer? O que essas ovelhas podem fazer contra o leão? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas o pastor pode. A gente tem que falar com ele, pastor, está acontecendo aí. E deixa que ele cuida do resto. Entende? Coloca o céu como meta para o seu coração, né? Fazer do céu o tesouro, né? Quando a gente faz do céu o nosso tesouro, não na gente, mas no Senhor, a gente se torna imbatível. Alguém falou assim, eu ouvi uma expressão, né? É um neologismo, né? Imorrível. Imorrível. É uma brincadeira com o imortal, né? Nós somos imorríveis. No texto que a gente leu, fala assim, não tenham medo dos homens que matam o corpo, e só. Você está preocupado em morrer, meu irmão? Eu tenho medo de morrer. Quem é que tem medo de morrer? Tem uns corajosos que levantaram a mão. Eu tenho medo de morrer. Aqui, livre-se desse mal, porque você não vai morrer, não. Pode ficar tranquilo, você não vai morrer, não. Você vai passar. Nós vamos passar para a eternidade. E mais do que isso, né? A nossa passagem para a eternidade vai ser melhor do que essa vida aqui. Muito melhor, infinitamente mais, né? É claro que nós estamos no mês de Setembro Amarelo ainda. Não antecipar a morte é morrer 2 vezes, porque a condenação é eterna. Antecipar a morte, a condenação é eterna. Mas no tempo de Deus, quando Ele falar assim, Cláudio, vai em paz. Você vai para a eternidade. Você vai para o reino. Você vai ouvir dele assim, vinde bendito meu Pai, entra. Ou você não acredita nisso? Porque a gente pode não acreditar nisso, né? De repente eu estou falando isso aqui todo domingo, você lê todo domingo, todo dia isso na sua Bíblia, mas ainda não entrou no seu coração isso. É claro que isso também não impede que você tenha medo. Eu não estou criticando quem tem medo da morte, não. A morte é o desconhecido. Né? Existem muitas coisas, por exemplo, que fazem com que a gente fique preocupado com relação ao fim da nossa vida. Se você tem filho, por exemplo, se eu morrer, como é que fica meu filho? Eu lembro que a minha mãe estava internada, um dia, 24 horas, mais ou menos, antes dela morrer. E ela estava preocupada com um sobrinho meu que ia ter que fazer uma cirurgia. Tinha um sobrinho meu de 5 anos, não tem ainda, né? Estava falando hoje na escola dominical que tem mais de 20 sobrinhos. Devo ter uns 26 a 27 sobrinhos e uns 18 sobrinhos netos. Quando Deus falou para a minha família assim, crescer e multiplicar, pode deixar, Senhor. Capricharam.
É gente pra caramba. Aí um desses sobrinhos meus já precisava fazer uma cirurgia, uma correção lá que ele precisava fazer. E a minha mãe estava no hospital, mal, já estava prestes a ser entubada naquele dia, que pouco depois que eu saí dali, entubaram ela. E ela preocupada, estou preocupado com fulano, que ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então, muitas vezes, a gente fica mais preocupado com quem fica do que com a nossa própria ida. Né? Muitas pessoas, às vezes, estão acompanhando pessoas no leito de dor, tem que falar, não se preocupa com isso não. Porque a pessoa está mais preocupada com o que está acontecendo ao redor, com o familiar. Então, tem muita coisa que nos prende a esse mundo, que faz a gente ficar preocupado com esse mundo, o que vai ser e tal. Eu queria ver meu filho casando, uma série de coisas que a gente gostaria de ver. Mas se não vê, não tem problema não. O pastor que cuida da sua vida, que vai te levar para a eternidade, vai cuidar dos que ficam. A gente tem que ter porque é individual, sabe? A chamada é individual. Embora ele tenha dito pequeno rebanho para um grupo, mas cada um ouvia de um jeito, cada um recebia de um jeito, cada um seguia de um jeito. E a gente tem que estar preparado para essas coisas. Às vezes a gente fala assim, nossa, o pastor falou de morte. É ruim, né? Falar de morte. Mas a morte faz parte da vida. Né? O último ato da sua vida é a morte. A morte faz parte da vida. A gente tem que falar disso sim. Tem que falar disso para prevenir contra isso, fazer coisas que vão prolongar a vida, né? Eu tenho que promover o prolongamento da minha vida, né? Na medida do possível, claro, né? Como é que eu vou prolongar a minha vida? Embora o texto fale aqui, ó, quem de vós preocupado com a sua vida pode aumentar um côvado da sua estatura, não sei o que e tal. Mas como que eu vou promover o bom andamento da minha vida? Me cuidando da minha alimentação, cuidando da saúde, enfim, tomando remédio quando necessário. Então, tudo que eu estou fazendo, se eu tomar um remédio para a gripe, eu estou prolongando a minha vida. Eu estou preocupado com o bom andamento da minha vida. Tudo isso. Quando eu faço uma boa alimentação, estou preocupado com o bom andamento da minha vida. Entendeu? Mas mesmo assim, Deus pode falar, vem. E eu sou ovelha do pastor, eu vou falar, obrigado, Senhor, estou indo. Estou indo para a glória, para a eternidade. Vai ser só uma passagem. Entende? Mas aqui, então, Jesus fala isso, olha, coloca o céu como sendo prioridade. Coloca os valores dos céus, as coisas do céu, as coisas do reino, como sendo prioridade, como uma coisa que você cuida. Né? Faça disso a sua preciosidade. Porque onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Não deixa nada roubar seu coração para o outro lado, não. Não escute outras vozes, não vá em outras direções. Não permita que outras coisas vá roubando o seu coração, não. Porque todas as demais coisas que roubarem o nosso coração, levar a nossa alma para lá ou para cá, não pode garantir absolutamente nada para nós depois. Só o Senhor. Só o Senhor. E por que é só o Senhor? Então é bom ouvir só o Senhor. Porque só Ele que sabe. E aí eu pego de novo aqui para ilustrar o que eu disse, o exemplo do guia. Né? Se você chegar nos Estados Unidos, o seu guia está lá, com a plaquinha com o seu nome, assim, Cláudio, no aeroporto. Aí você desceu, é com ele que você vai. E uma outra pessoa fala, não, pode vir comigo que eu sou igual a ele. Eu sei também como é que chega lá. Se você seguir o outro, o problema é seu. Se você seguir o outro e ficar perdido, o problema é seu. Porque o que estava com a plaquinha já te falou, sou eu. Entende? Por isso que Jesus fala no João capítulo 10, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não seguirão o mercenário, não me seguirão o ladrão. Não seguirão, não vai seguir outra voz, ela vai escutar a minha voz, vai seguir a minha voz, não vai se render a outra voz. Então, se eu sou ovelha do aprisco do Senhor, se eu faço parte do pequeno rebanho, preciso deixar que esse pastor continue falando do meu coração, continue apacentando a minha alma, continue cuidando de mim, me alimentando, me guiando, me conduzindo, porque Ele sabe como me fazer chegar da melhor maneira ao aprisco. E se alguma situação da sua vida, meu irmão, não está de acordo com o que você gostaria que estivesse, está meio contraditório esse negócio do cuidado de Deus, isso não significa que Deus perdeu o controle. Isso não significa que Deus não está cuidando. Significa que Deus é didático. E muitas vezes Ele usa recursos para nos ensinar, para nos moldar, para fazer o nosso coração ter a docilidade de uma ovelha. Entende? Talvez meu coração ainda é um coração meio de bode.
Eu tenho uma pelagem de ovelha, tenho um focinho de ovelha, mas o coração é meio de bode. Então, de vez em quando ele tem que fazer uma cirurgia de coração, né? Não é isso que ele fala que vai fazer? Deus fala que vai fazer uma cirurgia na gente. Você já leu isso, irmão? Tirar o coração de pedra e colocar um de carne? Cirurgia dói. Então, vai abrir o peito, tirar aquele tijolo lá de dentro, né? Tirar aquele tijolo lá de dentro, jogar fora e colocar um coração de carne. Um coração sensível, um coração doce, um coração que ouve, um coração que pulsa de verdade. É isso que ele quer fazer, para que eu tenha o coração de ovelha, realmente ouvindo a voz do sumo pastor. Eu estou falando aqui com um pequeno rebanho? Um pequeno rebanho respondeu. Estou falando com um pequeno rebanho? Ah, Senhor, o rebanho do Senhor é um pouquinho maior. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, né? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque é o propósito do Senhor, é a vontade do Senhor, é o querer do Senhor, ó Deus, nos dar o reino. O Senhor decidiu isso. Muitas vezes, ó Deus, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, nós evitamos o reino, ou nos afastamos do reino. Mas que o Senhor, Deus, na Tua infinita bondade, como sumo pastor que ama as suas ovelhas, nos resgate mesmo, faça coisa nova no nosso coração a cada dia, para que o nosso coração seja cada dia, Deus, transformado, moldado, dirigido pela boa mão do Senhor. Obrigado, Senhor, por fazermos parte do pequeno rebanho. Um pequeno rebanho, muito obrigado. Um rebanho que depende da Tua graça, que depende do Teu amor, que sobrevive sob a Tua misericórdia a cada dia. Não somos capazes de absolutamente nada, mas o Senhor, Deus, tem feito tudo para conduzir as nossas vidas, para nos guardar, e nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nome de Jesus. Amém. Pequeno rebanho não é só uma questão de números, mas é uma questão também de humildade. Né? Questão de humildade. Que Deus os abençoe. Amém? Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço muito você que veio. Raquel é sua irmã? Trabalha, né? Seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe. É muito bom receber cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nos dê uma semana de vitória na presença do Senhor. Alguém faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Bom, hoje é nosso aniversário de casamento. 18 anos, né? A Ingrid faz aniversário também, Ingrid? Glória a Deus. Nós vamos orar então. Eu vou pedir o Marcão, né? Para orar por nós. Vem cá, Marcão. Depois do culto nós teremos cantina. Cantina hoje está fabulosa, hein? Fabulosa. Então, hoje nós teremos cantina. Eu vou disponibilizar no grupo da igreja um link para você fazer inscrição para o evangelismo, para o treinamento de evangelismo nos dias 20 e 21 de outubro, na segunda igreja. Então, nós vamos disponibilizar no grupo da igreja. Você vai clicar ali, vai preencher, isso vai ser mandado para lá, porque o pessoal da Every Home, né, que é o grupo de evangelismo, as pessoas que vão treinar a gente, quando eles virem aqui, antes de virem para cá, eles precisam saber quanto de material precisam trazer, uma série de coisas. Então, para eles tem que ter esse controle de quantas pessoas inscritas estarão lá no evento. Então, não deixe de clicar e preencher, tá bom? Hoje, olha lá, a cantina vai ser hambúrguer do tio Hélio, irmãos. R$10 um hambúrguer, você não compra nem paçoca nesse preço mais, né? Nem coxinha, né? Amém, amém. Vamos orar, irmãos, pelo aniversário do pastor, 18 anos de casamento, a vida da Ingrid. Vem aqui na frente, irmãos, por favor. Aí depois tem que tirar a foto, né, irmãos? Ficar de pé, irmãos? Estenda a sua mão aqui, né? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a tua fidelidade se renova cada manhã. Obrigado porque as tuas misericórdias são infinitas. O Senhor é grande, é poderoso, é santo. Mas o Senhor atenta para aquele que é humilde de coração. O Senhor atenta para aquele seu pequeno rebanho, Deus amado. Aqueles que confiam no Senhor, Deus, que sabem quem é o Senhor. Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Obrigado pelo teu amor, Deus, revelado em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela vida da Ingrid. Mais um ano de vida da tua filha. Deus, que sobre ela sejam as tuas mais ricas e preciosas bênçãos. Continua a cuidar da saúde dela,
da sua mente, do seu coração. Deus, toma os anseios dela nas tuas mãos, abençoa sua esposa e seu filho, alcança os pais dela com salvação, seu pai. Deus, toma toda a sua família em tuas mãos, Senhor Jesus. Que os planos da tua filha, como foi falado hoje, sejam confiados ao Senhor, Deus. Pai, muito obrigado pela família pastoral, obrigado pelo nosso pastor, pela sua esposa, pelas suas filhas. Obrigado por estes 18 anos de união, Deus. Obrigado, Pai Santo, porque os teus servos têm sido exemplos para nós aqui. Não que sejam perfeitos, mas porque perseveram em amor, Deus. Pai, sobre eles seja renovado o amor, Deus amado, que Renata e Cláudio, Senhor, possam se olhar com amor, com respeito, com admiração. Sobre as suas filhas haja admiração pelos pais, pelo amor que existe entre os pais, Pai Santo. Que o Senhor os ajude na criação das suas filhas também, Deus amado. Que eles possam continuar testemunhando do teu amor, Deus amado, através do casamento deles, aos seus vizinhos, aos seus companheiros de trabalho, Deus amado, a todos, Pai Santo. Que o Senhor livre eles de todo mal, Deus amado. Que essa data se repita por muitos e muitos anos até a tua volta, Deus amado. Cuida dos teus filhos, da casa dos teus filhos. Também sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa cuidar da gente, da nossa família. Deus, obrigado pela vida do Hélio, que está fazendo essa cantina hoje, pela Renata. Abençoa a casa deles também, Deus amado, e Yolanda. Abençoa os teus servos, Deus amado. Abençoa a tua igreja, Pai. Nos leva para casa em paz também, que nós pedimos, agradecemos, pedimos perdoa, Pai, os nossos pecados. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, sumo pastor, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a alma, sobre o coração de cada um de nós, e sobre o coração de todo o rebanho de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória na presença dEle.